E aí, tudo bem contigo? Muito bom, muito bom. Vamos fazer um papo bem interessante. Essa aula vai ser bem objetiva, mas muito valiosa para você. Se você tem algum aluno que você percebe que ele tem uma hiperlordose, né, uma hiperextensão da coluna lombar muito acentuada, fica comigo até o final, que vai ser bem bacana o papo que a gente vai ter aqui. Porque isso na área de treino não é bacana. A gente tem que ter alguns cuidados e precisa primordialmente entender qual que é a origem dessa hiperextensão. Algumas pessoas já apresentam uma hiperlordose, uma hiperextensão meio fisiológica, estrutural, mas ela tende a acentuar no treinamento e até mesmo no dia a dia de movimentos básicos, tá bom? Então o papo é legal. Título: Compensação em hiperextensão da coluna lombar. Primeira coisa que a gente tem que conversar é sobre a respiração diafragmática. Você pode perceber que os nossos alunos, em geral, às vezes até nós mesmos, usamos cada vez menos a respiração mais inferior, abdominal, diafragmática. E usamos muito uma respiração superior, musculatura de pescoço, tórax, né, que nós chamamos de apical. Esse padrão tem se invertido com uma certa frequência na sociedade. Muito por quê? Ansiedade, estresse, a tensão que a gente cria nos músculos da cervical, pescoço, ombros, faz com que eu use cada vez menos o diafragma, que é um músculo muito importante para a respiração, mas você já pode estar olhando aí nesse slide que eu deixei pronto para você, o quanto ele é importante para o aumento de estabilidade na região central, no nosso core. Eu digo que o diafragma é o motor primário, ele é o start para criar estabilização central. E claro que isso protege a nossa coluna e também facilita a transferência de força no movimento. Bom, vamos lá. Estou aqui com o meu apontador. Então, respiração diafragmática. Quando o diafragma, melhor dizendo, quando a gente faz inspiração, o diafragma desce. Pode perceber que tem aqui as setinhas, né? Ele faz uma contração e ele abaixa. Olha a marcação aqui, ó, cinza, e é onde ele desceu. Conforme ele desce, ele faz uma pressão dentro da cavidade abdominal. E observe que ele faz essa pressão e gera, né, um estresse, uma tensão na parede abdominal de dentro para fora. Isso nós chamamos aqui, ó, de aumento da pressão intraabdominal. É uma força centrífuga. Eu começo a fazer pressão de dentro para fora, porque o diafragma desceu e expandiu ali a região interna, onde a gente tem líquido. Então, pensa comigo você pegar uma latinha de refrigerante, uma latinha de refrigerante fechada com um líquido dentro. Você pisa em cima, você tem bastante estabilidade, pressão, você suporta aquele peso, porque dentro tem um líquido gerando pressão interna, estabilizando a parede da latinha de alumínio. Mas se você pisar numa latinha vazia, sem esse líquido, sem essa pressão, a tendência é achatar, amassar todinha essa latinha. Então não é diferente quando a gente fala em tronco, em região central e em instabilidade. Eu preciso do meu diafragma porque ele movimenta aumentando a pressão intraabdominal. Então, o diafragma exerce um aumento da pia, pressão intraabdominal, que empurra a parede anterior e também a parede posterior, coluna lombar. Aí você começa a entender um pouquinho por que estabiliza e protege a coluna. O aumento da pia resulta dessa ação, causa o aumento da tensão da parede abdominal, contração do centro. Vamos lá, segunda etapa. Eu tenho um aumento de pressão, eu tenho uma força centrífuga na parede de todo o meu cilindro, região anterior, posterior e laterais. E por contrapartida, eu aumento também a tensão da fáscia tóraco-lombar. Está aqui, ó, desde a região posterior, rodando todo o tronco, a região central. Perfeito. Então eu tenho uma força de dentro para fora. Mas, aí que é o ponto, item 2, eu também tenho uma contração do meu centro, dos músculos transverso, oblíquos, até o próprio reto abdominal, os músculos que fazem a parte um pouco mais externa do meu centro. E aí eu faço o quê? Uma força de dentro para fora, pressão intraabdominal, originada pelo diafragma, e uma força de fora para dentro. Aí eu estou blindado, eu estou estabilizado, que é exatamente essas figurinhas aqui, as setinhas verdinhas, que seriam a contração da parede abdominal. E não deixo você esquecer assoalho pélvico também, diafragma e os músculos ao redor do meu centro. Legal? Muito bom. E aí,
quando eu não tenho essa pressão eficiente, quando eu não tenho uma respiração diafragmática regular, normal. Aí vem alguns probleminhas, algumas compensações. Você com certeza já escutou falar sobre sinal da tesoura aberta. É isso aqui, ó. Exatamente essa imagem. E o sinal de tesoura aberta é exatamente a compensação que eu estou definindo aqui com você. Ó, é uma tesoura aberta. Região mais superior, desculpa meu desenho de criança aqui, mas fazer com o mouse não é fácil. Ou então ela pode ocorrer também na parte inferior, formando esse ângulo aqui, ó. Que desenho feio, hein? Me desculpa. Mas o que importa é o entendimento do que está ocorrendo. Esses nós chamamos de sinal de tesoura aberta, ok? Muito comum no treinamento. Por quê? O nosso aluno apresenta essa compensação. Ele não usa de maneira correta a função do centro, a estabilização. Por quê? Ela depende de uma coordenação dinâmica dos músculos. Agonistas, antagonistas, sinergistas de todo o nosso centro. Então eu preciso da respiração, do diafragma e da pressão e da contração muscular. A PIA, a pressão intraabdominal, ela fornece rigidez e estabilidade dinâmica, ela protege a coluna, mas ela não impossibilita a função, o movimento. Então eu tenho uma flexão, uma extensão, porém sempre com estabilidade central. A regulação da pressão intraabdominal e do sistema integrado de estabilização, músculos, contração consciente, podem ser interrompidos pela função postural ruim do diafragma. Isso aqui é muito importante. Então, se eu não tenho uma boa postura, não postura da minha coluna em si, mas uma boa função do diafragma, que ele realmente abaixe, suba, aumenta a pressão, diminui a pressão, eu não vou ter uma boa regulação da pressão intraabdominal junto com os músculos, com a integração, com a estabilidade dessa musculatura central. E aí acaba que acontece muito essa posição aqui, que é o nosso título. É uma compensação, a gente cria uma hiperlordose. Então, algumas pessoas já apresentam isso muito por decorrência de fraqueza, de desequilíbrio, que é o papo que a gente vai fazer na segunda metade dessa aula que você está assistindo comigo. Eu preciso ter função respiratória, mas eu preciso também ter estabilização, função dos músculos. Olha que bacana esse videozinho aqui, ó. Você vai observar ali, primeiro ali, ó, deitado em cima, respiração abdominal. Do meio, respiração apical, superior. E a última, respiração diafragmática. Vou soltar o videozinho para você observar. Olha que legal. Abdominal, você vê que é só o abdômen que move, né? É muita expansão da parede abdominal. A apical, só o tórax, abrindo e fechando, abrindo e fechando. E a diafragmática, você vê que a gente consegue fazer um cilindro. Então eu tenho a respiração abdominal, o diafragma desce, mas eu também tenho um pouco de movimento do gradil costal. Então eu não isolo só inferior, eu não isolo só superior, eu tenho uma relação, eu tenho um sinergismo entre a região abdominal, guiado pelo diafragma, com um pouco de movimento também das minhas costelas. Mais uma vez, olha que bacana, diafragma bonitinho, né? Já guarda essa mensagem, né? Quanto mais cilíndrico eu tiver com o meu centro, melhor vai ser. Não fazendo o sinal de quebra de tesoura. Isso prejudica demais os movimentos acima da cabeça no treinamento e também os agachamentos, posturas de dominância de quadril, dominância de joelho, deadlift, qualquer movimento de dominância de joelho como um agachamento acima da cabeça. Eu vou ter compensações porque a tesoura aberta vai entrar para me auxiliar em algum momento. Bom, o que é esse auxílio? Por que ela faz isso? Aí é o papo que nós vamos entrar exatamente na sequência. Olha que legal essa frase. Respiração é o mecanismo através do qual mantemos a ativação contínua do nosso sistema estabilizador. Quer ter estabilidade? Precisa ter uma boa função respiratória para manter essa pressão intraabdominal eficiente. Bom, vamos para o que interessa. Segundo a literatura, alguns trabalhos mais recentes, né, alguns profissionais que trabalham muito de estabilização segmentar, e aqui um cara muito fera é exatamente o Richard 1. Ele faz parte da equipe dos profissionais do DNS, Dynamic Neuromuscular Stabilization. Você pode perceber que eu deixei aqui um artigo sobre essa linha de trabalho, essa filosofia, uma reprogramação de movimento
chamado Dynamic Neuromuscular Stabilization. Bom, essa teoria de compensação da coluna é descrita por ele já há alguns anos. Em 2017 ele começou a apresentar essa linha de raciocínio. E ela vai muito de encontro ao que a gente observa na área de treino. Ele chama de estratégia de estabilização em extensão e compressão da coluna. Então o nosso aluno ele se reorganiza, ele cria uma reprogramação disfuncional, não ideal, porque alguma coisa está acontecendo e a gente vai entender isso agora. E essa compensação é exatamente uma hiperextensão, então uma estratégia de estender a coluna e também comprimir a coluna. Por isso é lesivo, por isso é informador, por isso nosso aluno às vezes apresenta aquela lombalgia, né, aquela região lombar dolorida. Às vezes nem possibilita de treinar, mas fica ali ó, aquele ruído, aquele incômodo constante. Estratégia compensatória comum vista na população, nos atletas, mas também muito nos sedentários, principalmente as pessoas que ficam, que nem eu estou agora apresentando essa aula para você, sentado, porque altera a função da pelve, da lombar, e aí começa a ocorrer essa estratégia aí. Esse padrão utiliza a extensão, como eu comentei, e a compressão da coluna para estabilizar o tronco, tanto na locomoção, nos movimentos do treino também. Então, é uma estratégia de estabilidade. Se eu não tenho uma musculatura básica, funcional, primária para estabilizar, eu acabei de falar sobre isso com você, o corpo é inteligente, vai chamar algum amigo aí, ó, oh, dá uma força aí, tô precisando estabilizar aqui, o cara tá se mexendo, o cara tá saltando, o cara tá correndo, o cara tá movendo carga. Então eu preciso de alguém para segurar a bronca. E aí que vem o ponto. Quem faz isso? A gente tem uma hiperatividade dos músculos eretores da coluna e dos flexores de quadril. Olha aqui essa imagem. Eretores da coluna e flexores do quadril. Esses caras começam a entrar numa contração para estabilizar a região lombopélvica, porque está encontrando alguma fragilidade, eu preciso estabilizar. Mas não é só uma hiperatividade, músculos encurtados, hiperativos, com muita tensão, mas também a gente tem um mecanismo contrário, uma inibição, uma fraqueza, uma falta de controle motor. De quem? Olha que meio óbvio. Parede abdominal, exatamente isso. A parede abdominal perde eficiência de estabilizar, mas ela perde também porque o diafragma já parou de funcionar direito. Olha o efeito de dominó. O diafragma não funcionou direito. O meu aluno não utiliza o diafragma como um motor primário para respiração, porém para aumentar a pressão intraabdominal. Então ele perde a função do diafragma, diminui a qualidade de pressão intraabdominal. Com isso eu dificulto ou pelo menos eu tenho uma estabilidade lombopélvica ruim. O corpo entendeu isso durante o exercício, durante o movimento. Olha, não está estabilizando, está meio vulnerável. Vamos consertar isso aqui, vamos resolver. E ele resolve do jeito que é possível. E o jeito possível qual é? Começar a pedir ajuda para os amigos. Os amigos são quem no caso? Paravertebrais, eretores da coluna, ilipsoas, reto femoral, músculos que vão estabilizar a coluna. O problema é que não devemos deixar eles fazerem essa função. Eles não são preparados para isso. São músculos que podem até auxiliar a estabilização, mas não devem carregar o piano. Coluna entra numa hiperlordose, numa hiperextensão e a pelve inclina anteriormente. Então é o tilt anterior de pelve, é a hiperlordose, é a hiperextensão da coluna. Então agora você começa a pensar um pouquinho no seu aluno, no seu colega de treino, você vê aquela pessoa, aquele tilt anterior da coluna lombar. Alguns praticantes, atletas com mais intensidade, têm até um abdômen mais sobressalente, que não é gordurinha nada, assim, é realmente um abdômen às vezes aparentemente forte, mas muito sobressalente, porque eu tenho um tilt anterior da pelve tão forte que o abdômen também fica meio sobressalente para frente e aquela lordose mega acentuada. Esse público aqui pode bater um papo. Você conhece o aluno, conversa com ele, pergunta se ele tem histórico de dor na lombar. Às vezes ele nem deixa de treinar, mas tem aquela pressão na lombar, aquela tensão. Ele sempre está visitando uma lombalgia, porque esses músculos geralmente estão bem encurtados. Consequências em cima disso: inibição, não só da parede abdominal, principalmente da musculatura mais intrínseca, transverso do abdômen, o próprio diafragma, assoalho pélvico e também glúteos. Exatamente, glúteos tende a ser inibido, porque ele tem um paravertebral muito forte. O paravertebral falou, deixa para mim,
Deixa para mim, eu vou carregar esse deadlift. O paravertebral carrega e o glúteo não auxilia. Ou às vezes o isquiotibial também auxilia, deixando o glúteo mais tranquilão de trabalho. E aí a gente começa a ver alguns padrões motores no treino meio que compensatórios. Movimentos de clean, movimentos de puxada no levantamento, onde eu preciso muito do glúteo para fazer aquela tríplice extensão e não entra. Eu não consigo fazer, o aluno não consegue fazer, por quê? Ele não acessa a tríplice extensão utilizando o glúteo. Ele faz uma puxada de braço, ele faz uma extensão lombar, ele faz uma extensão usando o isquiotibial e não trabalha um motor primário para a extensão do quadril, que é o próprio glúteo, ok? Essa síndrome, essa compensação já foi descrita por alguns outros caras. O próprio Vladimir Janda falava da síndrome cruzada inferior, ou até mesmo Pavel Koller, que é o grande fundador, desenvolvedor da metodologia do DNS, ele chama de sinal de tesoura aberta. Eu uso muito isso em alguns conteúdos, inclusive no workshop Action Beat, nossos cursos, a terminologia sinal de tesoura aberta. Eu acho muito bacana e bem fácil de compreender. Legal, vamos seguir o negócio. O que o Vladimir Janda falava? O Vladimir Janda, século passado, ele falava um seguinte raciocínio muito interessante. No nascimento, temos pouca ativação muscular. Conforme ao longo do amadurecimento motor nosso, aquele primeiro ano de vida, a gente começa a amadurecer o sistema nervoso central e começa a desenvolver mais a ativação muscular. Não só pelo amadurecimento do sistema nervoso central, mas também pelo desbravar de movimentos, pela propriocepção, pelo estímulo de mecanorreceptores que a gente vai fazendo conforme vai tentando gerar movimentos. Rolamento, engatinhar, 4 apoios, tripé de apoio, isso vai acontecendo. Então ele diz o quê? Que o primeiro ano de vida, conforme a gente evolui o sistema nervoso central, a gente desenvolve o controle sobre os músculos inativos, que ele chama de músculos fásicos. E aqui você vai ver uma listinha bem interessante sobre isso. Músculos inativos, fásicos, músculos que geram mais estabilização da articulação. Porém, eles são estimulados ao longo do amadurecimento motor e ao longo de treinamento, movimento. Olha só o raciocínio. Os músculos tônicos tendem a ser mais hipertônicos, mais encurtados do que os músculos fásicos, que tendem a ser inibidos. Olha a lista de músculos que interessante. Músculos tônicos, músculo esternocleido do pescoço, escaleno, extensores da coluna lombar, quadrado lombar, elevador da escápula, trapézio superior. Olha que interessante, são músculos que dão um pouco mais de sustentação. Então eles são músculos tônicos. Esses, ao nascer, a gente já tem um padrão mais desenvolvido sobre eles. Porém, os fásicos são ativados, são construídos a parte motora de estabilização ao longo do amadurecimento da experiência de movimento. Então, resumindo, eu preciso treiná-los, eles tendem a ser inibidos. Já os tônicos tendem a ser hiperativados. Olha quem são os músculos fásicos. Flexor profundo do pescoço, músculo estabilizador da cervical. Complexo abdominal, já falamos dele. Serrátil anterior, estabilizador da escápula. Trapézio inferior, estabilizador da escápula, trabalha junto com o serrátil. O próprio aqui, extensores dos membros superiores, complexo do glúteo. E aí vem outros aqui, ó, fibulares, vasto lateral, medial, tibial anterior. Resumindo, músculos fásicos tendem a ser inibidos, por isso precisam ser treinados, ativados, estimulados. Olha o padrão de grupamento muscular que a gente tem entre fásicos e tônicos. Beleza. Evoluindo no raciocínio dessa estratégia. Por que o meu aluno entra nesse mecanismo compensatório? Ele precisa ter uma ativação dos músculos fásicos que vão proteger a articulação. Isso precisa ser treinado. Segundo Richard, esse mecanismo compensatório, quando que ocorre essa compensação da coluna ou do nosso movimento? Ele tem uma origem de 3 tipos de limiares. Ele entra numa falha de um desses 3 limiares. Olha que relação interessante com o treinamento desses limiares. Quais são eles? Velocidade, força ou fadiga. Se você atingir um estresse máximo em um desses 3, a tendência de você disparar um mecanismo compensatório de movimento e deixar esse movimento com um risco disfuncional ou até mesmo lesivo é muito grande. Por isso que a dosagem do treino tem que ser muito ajustada. Por isso que eu preciso treinar a proteção articular dos músculos estabilizadores, sempre começando do centro.
porque tende a você entrar no mecanismo de fadiga. Olha as imagens, por exemplo. Vamos imaginar aqui o jogador de basquete, tirando um trauma, tá bem? É uma fadiga dentro de um movimento de salto, de aterrissagem, ele pode ter uma falta de estabilidade no arco plantar, no membro inferior, no glúteo e até mesmo na transferência de força lombopélvica para o membro inferior e ter uma lesão de LCA. A gente tem outros exemplos, né? O treinamento de força, também carga excessiva e um colapso, uma instabilidade do quadril do membro inferior, pode facilitar também algum tipo de instabilidade e possíveis lesões decorrentes da falha de força. E a fadiga? A fadiga acontece muito no treinamento de alta intensidade. No caso aqui eu trouxe até uma imagem do próprio CrossFit. Então, aqueles treinos, né, aqueles workouts de longa duração, meia hora, 40 minutos, de muita sobrecarga neural e fadiga do sistema. E aí entra em compensações. Então, por exemplo, um movimento acima da cabeça, com uma dissociação de membros inferiores, aí é aquela compensação de lombar. Olha que doido. Bom, sempre que algum desses limiares for excedido, a função ideal e o movimento não serão alcançados. A gente vai ter aí um colapso de movimento. E aí temos alguns exemplos, né? Um salto pliométrico, movimentos de LPO de potência, cargas máximas ou workouts de longa duração. O sistema nervoso central tem um limiar para cada situação, ele tem uma tolerância do seu mecanorreceptor para aquele músculo para tolerar e estabilizar aquele movimento. Se de repente for sobrecarregado isso, aí gera um mecanismo de falha. Eu gosto de falar muito sobre, imagina que caiu o disjuntor, teve aquela queda, teve uma sobrecarga de energia na sua casa e o disjuntor despencou, acabou a luz. O que é isso? É um mecanismo que ele sentiu que teve uma sobrecarga de energia e o disjuntor caiu. Então o sistema nervoso central tem um seu limiar para cada situação, treinamento, um movimento pelo qual consegue manter a ativação dos músculos fásicos, protetores, os que tendem a ser mais inibidos. Então, se eu sobrecarregar esses músculos fásicos, eles podem entrar num colapso e eu perder a minha estabilidade, a minha segurança no movimento. Então, recapitulando, velocidade, força e fadiga. Fique bem atento com isso no treinamento. E aí, no caso da coluna, o que acontece? A velocidade, força ou fadiga, quando o limiar é excedido, aí entra a ação dos extensores da coluna, flexores do quadril, hiperativando. Então fala, deixa para mim, eu vou segurar a bronca. O eretor da coluna, o flexor do quadril faz isso. Por consequência, entra numa inibição da parede abdominal, dos abdutores de quadril, dos estabilizadores da coluna, do próprio diafragma. Olha só que interessante, é aquela demanda motora para músculos que vão carregar o piano, porque os músculos fásicos que precisam ser ativados, eles tendem a ser inibidos. Se eu jogo uma sobrecarga no treino, no movimento, eles vão entrar num colapso, vai cair o disjuntor, e aí quem está preparado para segurar a bronca? Deixa para mim, eu sou o músculo tônico, eu vou aguentar o tranco para estabilizar essa articulação, e isso não é interessante. Resultando no mecanismo compensatório, eu altero a posição, eu altero a função da coluna lombar, gerando uma pequena extensão e esmagamento, compressão da coluna. Interessante, não? Quando o atleta recorre a essa estratégia, isso é estratégia de subconsciente para executar a tarefa, para fazer o movimento, e até mesmo o nosso cliente do dia a dia, sentado muito tempo, fazendo movimentos básicos, também tem essa estratégia. A hiperatividade dos eretores da coluna e flexores do quadril, ela é secundária à inibição dos músculos estabilizadores. Então, primeiro eu perco, eu não tenho a estabilização, eu tenho uma inibição dos músculos que vão proteger, caiu o disjuntor, ele começa a pedir ajuda, né, para os músculos eretores da lombar e flexores do quadril. Interessante? Olha aqui por que essa extensão e por que gera compressão. Porque ele usa a musculatura extensora da coluna, desde a cervical até a lombar. Então, todos esses músculos mais extensores, eles têm uma linha de contração, uma linha de ação que faz o quê? Estende e também comprime, aperta. Eles são mais longitudinais a linha de ação. Olha que interessante aqui, ó. Desde a região da cabeça, pescoço, até mesmo os músculos mais centrais vão ter uma linha de ação que vai acabar comprimindo a coluna. E aí olha lá de baixo também, por exemplo, de pessoas. Ele tem uma linha também muito vertical, longitudinal, acompanhando a coluna. Então, por isso que esmaga a coluna, gera mais tensão sobre os discos, forame, facetas, gerando desconforto.
gerando dor, e aquela pequena lombalgia. A linha de ação do psoas é muito interessante nesse sentido e também está aqui atrás o paravertebral, fazendo a mesma linha de compressão da coluna. E aí eu vou mostrar para você algumas imagens de padrões compensatórios, né? Um movimento de levantamento, carga leve, fazendo um muscle snatch, mas perceba como ela já tem um padrão, né, de muita extensão. Aí você fala, pô, Bruno, mas a escola chinesa, ucraniana, americana, tem essa hiperextensão para mover a carga. Sim, é fundamental, é a linha, né? Eu preciso ativar toda a cadeia posterior. Mas a gente tem aí algumas acentuações dessa postura, né? Com muita hiperlordose, muita hiperatividade de músculos da região posterior. Olha o agachamento, já também com esse padrão de hiperextensão. E ele fica até um pouco estrutural a certo momento, né? Ele dificilmente altera. Então, por isso a função de diafragma é tão importante. Mais um outro agachamento. Se eu não me engano, essa moça aqui vai até fazer uma retroversão pélvica no final. De tanto tilt anterior que ela tem, no final ela faz o tilt posterior porque acaba tendo um contato aí da região, né, coxo-femoral, bem comum aí, retroversão pélvica lá embaixo, que não necessariamente é um problema, mas tem que avaliar a exposição desse aluno, desse atleta, a muita carga, a muita intensidade, pode vir a ser um desconforto, um problema ou não. E aí, olha que interessante. Estratégia de novo, né, de estabilização e extensão e compressão. E aí, o que você acha dessas duas posturas aí? Você consegue visualizar o movimento? Não o movimento sim, mas a estabilização central? Como que está isso aí? Olha só que interessante. Olha como eles estabilizam em extensão, compensando aí de repente uma deficiência da região inferior ou até mesmo uma deficiência da região superior, principalmente nesse rapaz aqui, ó. É bem notório essa compensação. E aí a gente tem algumas pessoas que têm uma boa estabilização central. Olha que interessante. Lembra aquela palavra que eu falei no começo dessa aula? Ser cilíndrico, estar cilíndrico. Isso mostra que você tem um cilindro de força no seu centro. Olha lá, botando agora a caixinha ali ó, do cilindro. Legal, não é? Então o movimento também acima da cabeça, porém com total estabilidade central. Ah, Bruno, mas não posso fazer nenhum tipo de anteroversão pélvica? Sim, fisiológico, natural. O problema é acentuá-la, né? Aqui no caso dessas imagens anteriores, olha a compensação da moça, principalmente do rapaz. Você vê que o rapaz ele está rígido, né? Ele está tenso para sustentar a carga. Isso aí de ser bem crítico. Você vai ver que está com um pouquinho de flexo de cotovelo, porque ele está tão compensado para conseguir fazer a tarefa. Isso com certeza não dura muito no treino e não tem um desconforto na sequência de treinamento. E aí você vê essa extensão, essa compensação. E aqui a gente vê o ideal cilíndrico, tanto a moça, principalmente o rapaz está mais de perfil, fica bem bacana ver essa imagem cilíndrica. É isso. Então, recomendo você ficar atento com a posição do seu aluno. A própria lordose, um pouco mais acentuada, uma hiperlordose, ela às vezes é um pouco fisiológico, mas cuidado, principalmente se você trabalha movimentos no seu treino muito no plano sagital, muita flexo extensão de coluna, saca? Então isso demanda também muita extensão de coluna e pode entrar no mecanismo compensatório e atuar estimular muito a extensão da coluna, levantamento olímpico, com muita ênfase no dia a dia, quase todos os dias fazendo levantamento. É importante estar atento com a função respiratória, com a estabilização do centro, né? E, por consequência, não deixar a musculatura eretora da coluna e flexora do quadril trabalhar carregando o piano no lugar dos músculos estabilizadores que você aprendeu comigo ao decorrer dessa aula. Beleza? Cara, espero que você tenha curtido aí. Deixa seu comentário aqui embaixo, qualquer dúvida me chama. Eu vou sempre estar aqui para trocar ideia com você e espero que tenha sido uma aula bem bacana, tá bom? Um forte abraço!